Quanto mais a gente sintoniza nessas vibrações mais elevadas, mais a gente vai organizando a nossa vida. Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Vida Infinita, para você que entende que a vida não é apenas a matéria. E hoje, como eu disse no vídeo anterior, nosso assunto vai ser sobre dimensões na visão espiritual. A gente pode dizer que as dimensões, no contexto espiritual, elas são diferentes níveis ou diferentes camadas de existências que coexistem além da realidade física. Elas são como níveis de vibração ou frequência, ou seja, quanto mais elevada a dimensão, mais sutil e leve é a energia dela. Por isso, quando a gente fala de dimensões no caminho espiritual, a gente está falando de diferentes níveis de realidade que existem ao mesmo tempo que o nosso. Cada dimensão representa um estado de consciência e um estado de vibração, uma frequência vibracional. As mais sutis, como eu já disse, são as de frequência mais elevadas, onde predomina a luz, o amor, e a unidade, aquele sentimento de unidade, não de separação. Na visão espiritual, a gente não está restrito apenas à terceira dimensão, que é esse, o plano físico, material. Mas a gente faz parte de um universo multidimensional. As dimensões superiores, como a quarta, a quinta e acima dessas, por exemplo, elas podem ser acessadas por meio da expansão da consciência, do despertar espiritual e do alinhamento com a essência divina. Essas dimensões, elas não são lugares geográficos, mas estados de ser. Ou seja, quando a nossa consciência se alinha a essas frequências, a gente consegue enxergar a nova realidade assim como a gente enxerga essa realidade que a gente está agora. A terceira dimensão é essa, né, que a gente vive. O mundo físico, com matéria, tempo, espaço, a noção de tempo linear. A quarta dimensão, por exemplo, é muitas vezes associada mais ao campo emocional e aos sonhos, enquanto que a quinta dimensão já é vista como um plano de amor incondicional, uma consciência mais unificada, a manifestação mais pura. O lugar que a gente conhece, por exemplo, como mundo espiritual, onde ficam as colônias, os umbrais, parte disso está localizada nessa faixa vibracional da quarta dimensão. É a partir dessa dimensão que a gente começa a ter contato com os mentores, com os guardiões, é onde a gente acessa a nossa mediunidade, a nossa intuição. É também aí, nessa dimensão, na quarta ainda, que acontecem aqueles eventos conhecidos como projeção astral, projeção da consciência, ou chamado também de desdobramento espiritual. Projeção astral, acredito que todo mundo saiba o que é, né? No espiritismo é mais conhecido como desdobramento. É quando a gente dorme e a nossa consciência se projeta para um outro plano. Ou uma explicação mais detalhada, o nosso perispírito deixa o nosso campo físico e atua nessa faixa vibracional, né, nessa faixa vibratória da quarta dimensão. Ele aí depende muito, aonde ele vai, depende muito da vibração que a pessoa esteja irradiando. Ele tanto pode se encontrar com mentores, ter, né, orientações, quanto pode ir para zonas umbralinas, né? Tanto pode ser por afinidade vibratória, quanto também para estudo. Eu vou trazer para vocês aqui, não no próximo vídeo, mas um pouquinho mais para frente, eu vou trazer para vocês já
essa questão da projeção astral, de algumas experiências, como que isso funciona, como que as pessoas têm, será que todo mundo realmente se projeta no momento que dorme, enfim, aí vai ficar um pouco mais detalhado. Muitos de vocês muito provavelmente já teve alguma experiência parecida, por exemplo, de encontrar um amigo, um familiar, alguém que já passou para outro plano, que já desencarnou, em sonho, por exemplo, e aquela sensação de ter sido muito real. Então, isso é provavelmente algo que aconteceu nessa dimensão, na projeção astral. A quinta dimensão é onde existe a unidade, o amor incondicional e assim por diante nas outras dimensões até os níveis mais sutis que se conectam com o divino puro. Isso também é outro assunto que eu vou trazer relacionado aos corpos sutis. Então, qual é a representação dos nossos corpos sutis em relação a essas dimensões? Então eu vou trazer um pouco mais detalhado esse assunto aqui no canal. Eu peguei uma definição sobre a quinta dimensão na internet, que eu vou ler aqui para vocês, e depois eu vou fazer uma explicação de um detalhe que tá lá. Então, por que eu trouxe isso? Porque é natural. Às vezes a gente quer entender, né, o que significa, vai pesquisar na internet, vê algumas coisas e entende da forma literal como está escrito lá, mas tem que entender como aquilo se refere. Então, deixa eu ler, depois eu vou explicar aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. A quinta dimensão é um estado de consciência elevada além do tempo e do espaço lineares. Até aí tudo bem, foi a mesma coisa que eu falei já aqui. Focados no amor incondicional, unidade e harmonia, onde se percebe que todos os seres estão interligados, promovendo a paz e a evolução pessoal e coletiva, sendo mais uma frequência do que um local físico. Bom, então vamos à primeira explicação. Aqui quando fala, onde se percebe que todos os seres estão interligados, promovendo a paz e a evolução pessoal e coletiva. Que seres são esses? Bom, todos nós já vimos manifestações, né? Pessoas que tratam sobre manifestações de seres de outros planetas, né? De outras dimensões, na verdade. Então, são a esses seres que se refere aí no caso. Então, a gente ouve muito, por exemplo, na ufologia espiritual séria, falando de seres que vêm para auxiliar na nossa evolução planetária, principalmente, e às vezes até na nossa evolução pessoal. Existe na literatura, por exemplo, muito conhecimento de seres que trabalham, por exemplo, dentro de casas espíritas, espiritualistas, umbandistas, que trabalham ajudando, né, nas curas e tal. Então, principalmente nessa questão das curas, né, quando é feito esse trabalho de cura, né, passes de cura, não só aquele passe normal, né, que tem normalmente em todas as casas. Então, esses seres que se refere a isso, eles estão trazendo mensagens, estão trazendo o próprio trabalho, tudo isso como uma orientação vinda para a nossa evolução, para a evolução do planeta, para a nossa evolução da nossa consciência, tá? Agora, vamos continuar aqui o texto. Pessoas que vivem nela manifestam qualidades como compaixão, ausência de egoísmo e um desejo de bem-estar para todos, agindo com intuição e não por medo e ilusão. E aqui vai a maior ressalva. Nós, aqui da 3D, a gente não consegue viver na 5D. No máximo, a gente consegue ter momentos de sintonia com essa faixa vibratória, porque a gente ainda está se depurando. Agora, tem aquelas pessoas que já estão nos graus de consciência mais expandida e elas conseguem viver a vida de forma mais leve. Elas vão ter problemas, elas vão ter os perrengues normais como todo mundo, tudo igual.
mas elas respondem de forma diferente a isso. Porque um dos sinais que a nossa consciência está elevando a frequência é a forma como a pessoa responde aos problemas. Mas como o mundo material exige presença, não é possível viver todo o tempo na 5D. Viver por completo na 5D. Então, quando fala pessoas que vivem nela, são pessoas que realmente já estão conseguindo expandir a frequência vibracional e reagir de forma diferente a vida, ao mundo, as situações do mundo. Mas elas não estão lá o tempo todo. Então, esse é um dos erros do despertar que eu falei lá atrás no primeiro vídeo. Quando a pessoa que começa o seu despertar, ela começa a achar que ela tem que ser perfeita. Então essa pessoa, por exemplo, que já conseguiu expandir um pouco mais a consciência dela e já encara o mundo, os problemas, as questões de uma forma diferente, não por uma forma mágica, mas por uma forma real de ver as coisas acontecendo e tal, ela vai ter os problemas, ela vai ter que enfrentar problemas de todo jeito, ela vai, de repente vai ficar doente, ela vai pegar uma doença, ela vai ter problemas familiares, ela vai ter problemas financeiros, ela vai ter... Só que ela vai conseguir sair daquilo com mais facilidade, ou seja, não é sair daquilo, ela vai enfrentar aquilo, para falar mais corretamente, essas situações com mais facilidade, com a consciência mais lúcida, não com desespero e não também com ilusões, de situações que não são reais. Então é a forma de pensar, que muda, e porque já está começando a sintonizar, mas ela não vive lá o tempo inteiro, Porque a materialidade ainda é muito constante, é muito forte aqui na nossa dimensão, na dimensão que a gente vive, Também é importante a gente diferenciar estar numa dimensão mais elevada de estados emocionais passageiros. Se você está em paz num dia, não significa que você vai estar estabilizado já nesse outro nível de consciência. Outra questão que vocês provavelmente já conhecem, são as leis herméticas, do Kybalion. E uma delas é a lei do ritmo, e essa lei, ela é o que acontece na nossa vida o tempo inteiro. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está bem. Uma hora a vida da gente está fluindo, outra hora dá uma emperrada. Porque é a dualidade ainda da nossa dimensão, da nossa terceira dimensão. Então, quando a pessoa já sintoniza níveis mais altos da consciência, ela consegue passar por ela não vai passar por isso, vai continuar passando, mas ela consegue passar por essas situações numa outra forma, ela consegue manter o equilíbrio emocional, consciencial, tudo de uma forma a resolver aquela situação de uma forma mais equilibrada, não vai entrar em desespero, não vai, coisas desse tipo, Mas também é como isso, não são estados emocionais passageiros, Não significa que porque você está bem, hoje eu estou bem, eu acordei assim, pode até ser que eu esteja nesse dia, por alguma situação, por algo que eu vivenciei no sono, esteja sintonizando melhor essa faixa vibracional, e eu estou numa boa, eu estou de boa nesse dia, mas não quer dizer que eu estou estabilizada lá, nesse outro nível. Provavelmente no dia seguinte eu posso já estar diferente, já posso estar mais, Então é isso. Então as pessoas que já estão realmente mais sintonizadas são aquelas pessoas que já apresentam essas características até que fala aqui no texto. Elas são menos egoístas, elas têm um desejo de bem-estar da humanidade. Então a gente vê muitas pessoas assim aqui na Terra, Pessoas que vivem já nesse sentimento de amor mais fraternal, E então
porque já está sintonizando realmente nessa frequência maior de vibração. E você pode conhecer alguém que esteja ali do seu lado, no seu local de trabalho, na sua família, né? Você pode ser essa pessoa, né? Mas não significa que está o tempo inteiro ali nesta faixa. Vai ter momentos em que vai ter que enfrentar ali o perrengue do dia a dia, porque o mundo material exige isso. Agora, o que é que pode acontecer com essas pessoas, né? No momento da reencarnação, aí sim, o espírito que já tiver equilibrado com essa consciência mais elevada, ele pode vir a reencarnar nessas frequências mais elevadas, né? Em mundos que já vibram na 5D. Então, com tudo isso, a gente entende que explorar essas dimensões é uma jornada interior de elevação vibracional. Quer dizer, quanto mais a gente eleva a nossa energia, limpa os nossos pesos emocionais e se conecta com o que é mais verdadeiro e amoroso dentro da gente, mais a gente acessa essas dimensões sutis. Então, quando eu disse aqui, limpa os pesos emocionais, eu estou querendo dizer aquilo. Às vezes eu sinto culpa porque eu tenho uma vida melhor do que outras pessoas. Eu sinto culpa porque alguma coisa de bom está acontecendo comigo. Não. Se você está vibrando dessa forma, você consegue trazer para você situações melhores, porque o universo é repleto disso. O universo não é caos, o universo é cosmos, e cosmos é organização. Vocês já viram algo no universo que seja desorganizado? Vocês já viram os planetas que giram aleatório? Não, eles têm rota, eles são extremamente organizados. Então, o universo é totalmente organização, não é caos. Então, quando você vibra em sintonia mais elevada, você traz para você essa organização, que daí pode, com certeza, vai melhorar toda a sua vida, organizar toda a sua vida e trazer para você coisas boas. Mas aí como é que eu falo que, por exemplo, as pessoas não vivem lá o tempo inteiro? Claro, porque não é porque a pessoa tem uma vida boa financeiramente, tem relacionamentos bons, enfim, ela não vai ter perrengues, ela não vai ter uma dor de barriga, ela não vai ter um problema que vai acontecer. Vai porque está aqui um cara que tem uma empresa, né, que tem uma vida boa, que ele pode dar a melhor condição que seja para os funcionários dele naquela empresa. Ele pode, com certeza, vai ter problemas ali a resolver, problemas com fornecimento, problemas com maquinário que quebra, problemas com funcionário que sofre acidente. Vai ter problemas a resolver. A única coisa é que ele vai conseguir resolver de forma lúcida, não em desespero, né? Quando a gente fala universo traz pra gente, é isso, é essa organização, não é o caos que é o nosso desespero pelas coisas que não acontecem. Então é isso. A vibração elevada, quanto mais a gente sintoniza nessas vibrações mais elevadas, mais a gente vai organizando a nossa vida, nossa frequência, né? É como mudar a estação do rádio, a gente sempre ouviu isso, né? A frequência muda e o que a gente sintoniza também. Então, a gente pode entender também que a espiritualidade ajuda a gente a fazer essa sintonia. Então, é como eu estava falando também lá no começo, né? Que está aqui no texto, olha. Os seres estão interligados, promovendo a paz e a evolução pessoal e coletiva. Quem são esses seres? São
a espiritualidade também que vive naquilo. Existe a espiritualidade que a gente conhece, como os mentores e tal, que já estão ali na 4ª dimensão, e dali para cima, na 5ª dimensão, é claro que existem também esses seres elevados, são seres de todas as denominações, tanto que a gente chama de espiritualidade, quanto os que a gente conhece como outras presenças de vibração mais elevada. Então eles ajudam a gente a fazer essa sintonia para viver, para que a gente viva, né, com mais leveza, com mais clareza, com mais presença em tudo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então é válido, sim, fazer os treinamentos mentais para que a gente consiga sintonizar essas frequências mais elevadas. Espero que esse vídeo aqui tenha conseguido esclarecer essa questão de vibrações. Já sempre deixo aqui, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou procurar responder na medida do possível as perguntas no próprio comentário, e quando for necessário eu vou trazer em vídeo também as dúvidas de vocês, tá bom? Então por hoje é isso, agradeço a todos pela presença e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!